Sejam bem-vindos às nossas aulas magistrais de português. O tema deste vídeo intitula-se Gramática, Verbos, primeira parte, conjugação verbal do presente de indicativo, formas regulares e irregulares, perífrase verbal, verbos reflexos. Quando usamos o presente do modo indicativo, usamos este tempo verbal para ações habituais, constatar um facto e ações num futuro próximo. Assim temos, por exemplo, o Sr. Ramos compra o jornal todos os dias. A palavra compra é um verbo conjugado no presente porque coincide com o momento de enunciação, que é no presente. O que é um momento de enunciação? É o momento em que eu digo uma coisa. Se a ação que eu declaro já aconteceu, então essa ação pertence ao tempo passado. Se essa ação, no momento que eu digo está a acontecer, pertence ao presente. E se a ação acontece depois de que eu a diga, então pertence ao tempo futuro. Então, novamente, o verbo compra, neste exemplo, está conjugado no presente no modo indicativo. A seguir, vamos conhecer as formas regulares da conjugação do presente do indicativo. Construção da forma simples do verbo. O verbo conjugado está constituído por duas coisas: a base, que indica o significado do verbo, e a desinência, que é um conjunto de morfemas que indicam pessoa, primeira, segunda ou terceira, número, singular ou plural, tempo, momento quando acontece o facto, e modo, atitude do falante. Neste caso, vamos estudar como é que se constroem os verbos na forma regular no presente do indicativo. Na seguinte tabela apresentamos o modelo de conjugação dos verbos regulares no tempo presente do modo indicativo. Por uma parte, vamos precisar dos pronomes pessoais eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês. Devemos lembrar que o pronome você, embora seja a segunda pessoa, utiliza as formas da terceira pessoa. Assim vamos conhecer a primeira conjugação, que são verbos acabados em ar. Por exemplo, o verbo amar. Eu amo. Tu amas. Ele ama. Nós amamos. Vós amais. E eles amam. Exemplos com a segunda conjugação, que são acabados em R, por exemplo, o verbo comer. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis e eles comem. Finalmente, vamos apreciar verbos da terceira conjugação que são acabados em ir. Por exemplo, o verbo abrir. Eu abro, tu abres, ele abre, nós abrimos, vós abris e eles abrem. Como podem apreciar, as desinências estão ressaltadas em cor vermelha. Então, essas desinências vão ser sempre as mesmas nos verbos regulares. Então, é só mudar a base do verbo e vamos comprovar isto com os seguintes exemplos. Por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Com o verbo beber, eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis e eles bebem. Ou o verbo existir. Eu existo, tu existes, ele existe, nós existimos, vós existis e eles existem. Não são muito diferentes do espanhol como podem ter apreciado. Além disso, o pronome vós e a conjugação com este pronome usa-se muito pouco, só numa linguagem religiosa ou muito solene. No português cotidiano usa-se mais vocês. Vocês amam em lugar de vós amais.
A seguir, vamos conhecer as formas irregulares dos verbos em presente do indicativo. Na seguinte tabela, vamos apresentar a conjugação dos verbos ser, estar, dar e ir no tempo presente do modo indicativo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Eu dou, tu dás, ele dá, nós damos, vós dais, eles dão. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Atenção com as formas das com acento e dá com acento. Possuem acentos para os diferenciar das contrações das, preposição de mais o artigo as, e da, que é a versão em singular, preposição de mais o artigo a. E como podem apreciar, temos algumas diferenças com o espanhol que devemos observar muito bem. Por uma parte, reparem na primeira pessoa. Sou, estou, dou, vou. Acabam em U. A diferença do espanhol que é soy, estou, doi e voi. Outra coisa que devemos considerar é no verbo ser, tu és, que em espanhol equivale a dizer tu eres, e ele é, que em espanhol significa ele es. Então, muito cuidado com o verbo és e o verbo é, porque são bem diferentes na versão no espanhol. E vejam ao final, na terceira pessoa do plural, quais são as terminações com ditongos nasais. São, estão, dão, vão. Exemplos com o verbo ser. Graças à sua atitude, hoje sou uma pessoa melhor. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você é um excelente profissional. Nós somos os mais necessitados dos impostos que pagamos. Todos vós sois os construtores da obra mais bela. American Airlines e EasyJet são as novas vítimas da crise que afeta o setor da aviação. Exemplos com o verbo estar. À noite eu estou esgotada, mas no dia seguinte já estou com vontade de trabalhar novamente. Penso que estás grávida. Você tem que ser firme para convencer os moradores de que está certa. Nós estamos num momento fascinante da história. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. As pessoas estão famintas pelo mundo afora. Exemplos com o verbo dar. Ainda dou aulas na minha escola para pessoas que têm entre 18 e 25 anos. És um músico que dás bastante importância à palavra e à poesia. Não dá para desenvolver o turismo e outras atividades econômicas com o atual aeroporto. Eu e o Dr. Pedro nos damos maravilhosamente bem. Dais assim o nobre e belo exemplo às vossas mães. Há muito tempo, os jornais dão notícias de crimes praticados por polícias civis e militares. Exemplos com o verbo ir. Vou para o Canadá de férias. Mandei dizer à tua irmã e ao teu cunhado que vais ao médico. Ele vai ao ginásio amanhã. Nós vamos para o Algarve em agosto. E vós vindes de onde? De Nazaré, na Galileia. E ides a Belém. As meninas vão para o shopping. Quando é que se usam os verbos ser e estar? Número 1. Para cumprimentar e replicar, usamos o verbo estar. Por exemplo, estás bom? Como estás? Número 2. Falar de atividades temporárias, precisamos do verbo estar. Por exemplo, o elevador está cheio.
Número 3. Indicar profissão. Para isso precisamos do verbo ser. Por exemplo, sou médico. Número 4. Referir o estado civil. Normalmente usamos o verbo ser, mas também é possível o verbo estar. Por exemplo, tenho 36 anos, sou casado e natural de Lisboa. Ou estou casado e natural de Lisboa. Número 5. Descrever características inerentes. Normalmente usamos o verbo ser. Por exemplo, a Joana é ruiva. Número 6. Descrever estados de espírito. Para isto usamos o verbo estar. Por exemplo, estamos contentes ou estamos com raiva. Número 7. Avaliar uma situação pontual. Para isso usamos o verbo estar. Por exemplo, está certo, está errado. Número 8. Para situar no tempo, em horas, usamos o verbo ser. Por exemplo, são 9 horas. Número 9. Para descrever o clima, usamos o verbo estar. Por exemplo, hoje está frio. Número 10. Para localizar algo fixo, usamos o verbo ser. Por exemplo, a sala de reuniões é no primeiro andar. Número 11. Para localizar pessoas ou objetos, usamos o verbo estar. Por exemplo, estão 2 pessoas na recepção. A tendência é utilizar ser para descrever aspectos permanentes e estar para aspectos temporários. Na seguinte tabela apresentamos a conjugação de outros verbos irregulares no tempo presente do modo indicativo. Estes verbos são saber, pedir, ouvir, poder, fazer, dizer, trazer, conduzir e ter. Eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis, eles sabem. Eu peço, tu pedes, ele pede, nós pedimos, vós pedis, eles pedem. Eu ouço, tu ouves, ele ouve, nós ouvimos, vós ouvis, eles ouvem. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Eu digo, tu dizes, ele diz, nós dizemos, vós dizeis, eles dizem. Eu trago, tu trazes, ele traz, nós trazemos, vós trazeis, eles trazem. Eu conduzo, tu conduzes, ele conduz, nós conduzimos, vós conduzis, eles conduzem. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Aqui vamos apreciar que na primeira pessoa do singular vamos ter formas bem diferentes. Sei, peço, ouço, posso, faço, digo, trago, conduzo, tenho. Por isto é que são verbos irregulares, não têm um padrão único, como acontece nos verbos regulares. Outra coisa é que o verbo ter é o auxiliar dos verbos compostos. Tenho comido, tem chegado, que em espanhol equivale a dizer he comido, he llegado. Além disso, apreciem que o verbo ter tem o acento circunflexo quando é plural. Eles têm ou vocês têm. A diferença do singular. Ele tem, você tem. Exemplos de uso. Tu sabes onde fica a Covilhã? Sei, fica no sudeste da Serra da Estrela. Você diz que na Covilhã há boas moradias? Digo, algumas são muito modernas e espaçosas. Tu ouves muito barulho na tua moradia? Não ouço, a minha moradia fica afastada da cidade.
Você pode chegar de comboio até Covilhã? Posso. Há uma estação perto da igreja. Você traz o número da Remax para os telefonar? Trago. O número é 964 796 563. Tu pedes uma marcação para ver casas? Peço. Por telefone ou por correio eletrônico? Você faz uma visita diretamente ao vendedor da casa? Não faço. Pode ser arriscado. Tu conduzes pela cidade? Não conduzo. Vou do autocarro. Nestes exemplos, acontece esta dinâmica. Normalmente, se eu devo responder afirmativamente uma pergunta, eu utilizo o mesmo verbo da pergunta para afirmar. É o que acontece na maioria destas orações. Tu sabes? Sei. Você diz? Digo. Mas, se a resposta for negativa, vamos usar a palavra não como negação junto com o verbo da mesma pergunta. Tu ouves muito barulho? Não ouço. Ou você faz uma visita diretamente ao vendedor? Não faço. Tu conduzes pela cidade? Não conduzo. Temos de ter isto muito em conta ao momento de falar em língua portuguesa. Perífrases verbais são estruturas verbais construídas por uma forma conjugada do verbo mais o infinitivo ou o particípio ou gerúndio. Nesta lição vamos conhecer dois casos, as que indicam ações em progresso e o futuro imediato. Ações em progresso. No português europeu usa-se o verbo estar mais a preposição a mais infinitivo para descrever ações em progresso. Por exemplo, estou a escrever agora uma peça para a companhia Lucinda e Cristiano. Estás a conversar com um homem que se sente doido. Por que está a tremer, Padre Diogo? Estamos a falar num projeto a relativamente longo prazo. Dizei já que me estás a assustar. Os roxinóis estão a cantar. Então, esta estrutura é equivalente em espanhol a estou escribiendo, estás conversando, está temblando, estamos hablando, estáis assustando, estão cantando. Quer dizer, verbo estar mais gerúndio, que também é a fórmula utilizada no Brasil. Falar do futuro, verbo ir mais infinitivo. As ações do futuro imediato podem ser expressadas com a perífrase verbal ir mais infinitivo. Por exemplo, é que às 8h30 vou buscar o carro à oficina. Vou almoçar com um amigo. Repare que em português o verbo ir não inclui logo a preposição a, como acontece em espanhol. Vou a buscar, vou almoçar. Vamos mostrar mais exemplos. Eu vou viajar no próximo fim de semana. Você vai fazer o trabalho para amanhã? Ela vai ficar em casa no fim de semana. Nós não vamos beber chá. Tu vais trabalhar amanhã de manhã? Eles vão comprar um novo apartamento em Ipanema. Verbos reflexos. Aqui vamos estudar, nomeadamente, a colocação do pronome pessoal átono, segundo a norma europeia. O que são os verbos reflexos? Os verbos reflexos possuem um pronome pessoal átono que remete para o sujeito e cuja função sintática é complemento direto ou indireto. Alguns verbos só podem ser conjugados com um pronome pessoal reflexo. Geralmente, em português, o pronome é colocado depois do verbo, ligando-se a este através do hífen. Por exemplo, o Sr. Costa ofendeu-se muito quando soube desta resposta. Mas também pode aparecer anteposto ao verbo. Acordo às 6h30, mas só me levanto às 7 horas. Na seguinte tabela apresentamos os casos onde o pronome pessoal átono é anteposto. Número 1. Nas orações subordinadas. Por exemplo,
já sabia que me ia suceder isso. Número 2. Nas orações coordenadas disjuntivas com conjunções coordenativas correlativas. Ou, ora, quer. Por exemplo, ou nos despachamos ou perdemos o voo. Número 3. Nas frases que contêm uma palavra com valor negativo. Não, jamais, nunca, nada, nenhum, ninguém. Por exemplo, não me posso mexer. Número 4. Nas frases iniciadas com pronome, advérbio, determinante ou quantificador, como, quem, onde. Por exemplo, de onde a conheço eu? 5. Com alguns advérbios como apenas, só, talvez, oxalá, ainda, já, também, sempre, etc., quando ocorrem antes do verbo. Por exemplo, também as crianças se dividiram. 6. Com alguns quantificadores, como ambos, bastantes, todos, poucos, qualquer. Por exemplo, todos se afastaram rindo. Número 7. Com os pronomes indefinidos alguém e algo. Por exemplo, alguém se queixava sempre. Número 8. Nas frases exclamativas. Por exemplo, deixa lá que se governe. Número 9. Em construções enfáticas com é que. Por exemplo, ele é que se atrasou. E número 10. Em frases interrogativas. Por exemplo, a que horas te levantas? Muito obrigado pela vossa atenção.